de Natal. E aí, vamos falar de agronegócio, Edivan Martins? Eu sei, agronegócio é uma parada sua, assim, né? É a parada do Brasil. Sei que você gosta, Brasil é verdade. O Brasil é top. É verdade, é verdade. E aí, gente, o agronegócio aqui do Rio Grande do Norte, mais né, precisamente, explora uma nova perspectiva com o cultivo, sabe de quê, Edivan Martins? Sim. De culturas exóticas. Aí, sabe o que é cultura exótica? Você pensa assim, o que pode ser? Diga aí um aí. Açaí. Né? Açaí. O que mais? Cacau. Vixe Maria. Eucalipto. Eita. Pois é, gente, aí pra gente Isso discutir... aqui no Rio Grande do Norte? Pois é. Estão me dizendo. Mas a gente vai saber. Açaí, cacau? Uhum. Daquela novela? Sim. Ai, novela da Globo? Gente, mas vamos discutir aqui essas oportunidades, né? Oportunidades que também trazem ali alguns desafios, né? Sem dúvida nenhuma, mas que a gente pode com certeza ultrapassá-los, né? A gente está aqui para isso, né? Os desafios aí desse segmento. Estamos recebendo a partir de agora o gestor da área de culturas exóticas do Sebrae RN, o Elton Alves, que está conosco, e o produtor de açaí, o Rodrigo Moura, né? O Elton e o Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Prazer tê-los conosco para a gente, né, tratar aqui dessas culturas exóticas. Que eu acho que talvez nem... Não sei por que exótico. Eu nem acho tão exótico assim. Né? Pelo menos o açaí eu acho que tá tão né, disseminado assim. Por que a gente chama, né? A primeira pergunta já. Por que a gente chama de cultura exótica? Meninos, sejam muito bem-vindos. Prazer tê-los conosco. Obrigado, Andresa. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, Edivan, pelo convite. A cultura exótica foi um apelido dado por um grupo de pessoas no L Agro, um grupo de ecossistema local de inovação do Sebrae, que é porque a gente produz em áreas não tradicionais. Então a gente está fora dos grandes centros, né? Por exemplo, você pegar a região norte, o Pará tem uma grande produção de açaí, e o cacau também é muito forte lá, assim como a Bahia também com o cacau. E o eucalipto, a gente pode puxar, e já é alguma coisa mais consolidada aqui na parte da Mata Atlântica aqui do Rio Grande do Norte, mas a gente já foi ali mais entrando um pouco para o semiárido, que a gente tem variedades que produzem muito bem também naquela região. Maravilha, entendi agora então, porque, né? Quer dizer que a gente está trazendo uma cultura diferente aqui para o nosso Rio Grande do Norte, digamos assim, né, Rodrigo? Entendi. É igual o pelo de angicos, né? Aquela frutinha que dá no... E como é produzir açaí do semiárido? Então vamos lá. Desafio, não? Assim, vou pegar a história do começo. Então, a gente começou um projeto em 2013, né? Nós somos produtores de coco também. E aí veio com... Qual a região, Rodrigo? Na região de Pureza, ali, a região Touros, né? Touros, Pureza, fica naqueles dois municípios ali, as áreas, né? E aí a gente começou a procurar uma alternativa para a cultura, as áreas de agente de coco, e começou a procurar algo que fosse fora do normal. E aí um dos consultores diz, rapaz, comecem a pensar em açaí, porque como o coco produz muito bem no Rio Grande do Norte, que é uma palmeira também, então o açaí tem tudo para dar certo. E aí a gente foi para o Pará, a gente fez uma rota no Pará, visitou indústrias e fazendas, né? E a gente trouxe uma variedade e começou a plantar. Isso começou o projeto em 2013, final de 2016 começou o plantio de açaí. E aí a gente se surpreendeu com o comportamento da planta, né? Tem um comportamento muito bom, produtividades excelentes. E aí a gente criou a nossa indústria para fazer o beneficiamento desse fruto, né? E a gente viu que o mercado é gigantesco. Açaí? O mercado de açaí. Todo canto tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Existe uma demanda muito grande pela polpa, né, de açaí. E aí a gente meio que disse, agora a gente não cresce mais em outras culturas, vamos crescer no açaí. E aí todo o nosso foco e investimento está se direcionando para o açaí, né? Hoje eu posso lhe dizer que o que eu produzo eu não consigo atender meus contratos, né, meus clientes, então eu preciso de áreas muito maiores. É lógico que eu não vou crescer sozinho, né? Existem produtores interessados no plantio como um segundo negócio para ele. E a tendência agora é trabalhar mercado externo. A gente já exporta um pouco do que a gente produz, mas 90% ainda vai para o mercado interno. E aí a ideia é crescer e
trazer parceiros, né, para crescer junto também. Maravilha. Isso E aí aqui com... isso aqui é uma mudazinha, A né? mostra Mostra aí pro nosso... Quem tá no YouTube 90 aí, dias mais ou menos. bota na né? câmera. Aí. A partir Quem daí, tá no YouTube, né, tá podendo ver aí a sementinha. a partir daí a gente coloca ela na sacola, Sim. mais ou menos uns 10 meses a gente faz o transplantio para a área, né? E aí, a partir do 4º ano, após plantado, né, a gente começa a colher. Ela fica muito alta, do tamanho do eucalipto, não. Fica É alta, alto, ela, né? ela Uma sempre palmeira cresce, alta. né? Ela não para de crescer. Então, vai chegar uma hora que vai ficar um pouco difícil você colher, então você tira essa planta maior e deixa o perfilho sair, né? Então, fica o teu pai, você deixa o filho e aí você vai conduzir, né? É uma cultura perene, então você sempre vai ter ela produzindo. Você tem a safra e 3 safras no ano, né? Mas ela sempre é uma planta que sempre vai produzir. O que pode dificultar é a altura dela. Como um coqueiro, né? Imagina sim. um coqueiro muito alto fica ruim. O pessoal lá no norte tem uma expertise pra subir nesse negócio aí que eu não vou te contar, viu? Você subiu lá quando você era menino, lá no Não Não? tive essa oportunidade. Lá Eu do sou Pará? boa, eu subo só a colher pra comer o... o açaí? Mas, ó, deixa eu trazer o Elton aqui pra nossa conversa, né? O Elton, gente, que é gestor da área de culturas exóticas lá do Sebrae. E aí não tem como não te perguntar, né, Elton, como é que essas culturas, portanto, contribuem, né? Estão contribuindo aqui pro nosso estado, pra esse crescimento, pra diversificar o agronegócio aqui do Rio Grande do Norte. Muito bom, Andresa, Edivan, bom estar aqui e trazer hoje uma celebridade do segmento aqui. O nosso produtor rural, ele é o astro, né? Tudo que nós fazemos no Sebrae e agora, como o Rodrigo já mencionou aqui, através do nosso ecossistema de inovação do agro do Rio Grande do Norte, a gente tem feito aí todo esse esforço para levar informação, levar tecnologia. E a gente inclusive conversava há pouco que se a gente traça aqui uma rota do que o Rio Grande do Norte precisa viver para fortalecer o seu protagonismo no mercado e agora falando de culturas que são novas, né, para o nosso ambiente aqui, para a maior parte dos nossos produtores, seria de fato promover o conhecimento. A gente conseguindo fazer isso, educar os nossos empresários rurais acerca do que o mercado, como o mercado está se comportando. E é comum a gente encontrar aí, numa realidade mais limitada, um ambiente que majoritariamente está presente aí a agricultura familiar. Então, quando a gente olha para culturas como essa, que o Rodrigo pode inclusive falar um pouco mais sobre essa necessidade de investimento, estrutura operacional, para de fato, tá aí, ó, já está topado aí em relação à demanda do mercado. Que maravilha, então, o né? que nós desejamos, Andresa, nesse movimento de inovação e estímulo à sustentabilidade, é fazer com que cada vez mais o produtor rural e o empresário que deseja entrar no agronegócio, Sim. ele entenda que assim, o mercado está aquecido, a gente, de fato, eu entendo que caminha para cada vez mais consolidar o país como esse grande produtor de alimentos, né, global, de forma sustentável, responsável. Está acontecendo aí agora a COP29, ano que vem a COP30 lá em Belém do Pará. E a gente precisa chamar as pessoas para isso, para entender que existe sim como fazer uma agricultura de precisão mais sustentável, mais responsável. E aí agora mostrar como é que o mercado exterior, o Rodrigo tem aula aqui para dar para a gente sobre isso, como é que o mercado que vê qualidade, sabe, não vê o preço no final das contas como uma mera informação ali para trazer valor ou não ao produto. Mas o que está por trás de todo o labor do empresário, que a gente falava há pouco, é uma grande indústria a céu aberto. Todas essas intempéries do tempo, os fatores, essas externalidades das oscilações climáticas, elas impactam muito severamente a vida do produtor, da sua família, da mão de obra envolvida ali. Então é entender sobre isso que traz para a gente aqui, para o Sebrae, o Senar, o MAPA, enfim, todos os atores do ecossistema de inovação, a de fato entender assim, como é que a gente se ajuda aqui, quem faz o quê, claro. quem promove o quê. E aí, recentemente fizemos lá na propriedade de Rodrigo essa visita técnica, levando outros empresários, outras instituições, para entender sobre o processo, entender sobre o mercado, e agora esse é o objetivo, né? Cada vez mais disseminar essas possibilidades para o empresário do Estado e a gente conseguir aí destravar os processos, acesso a crédito, legislações e trazer os atores para que a gente de fato torne o ambiente rural ainda mais empreendedor. Você falou em açaí e cacau. Onde é que está se produzindo cacau? Lá também? Lá também. Então, Quantos hectares lá, Rodrigo? de cacau, Não. do total a gente deve ter aproximadamente 80 hectares de açaí plantados, né? Não tudo está produzindo ainda.
E aí o cacau veio para fazer o consórcio junto com o açaí. Então a gente tem o açaí como uma cultura principal, né? E entre uma linha de açaí e outra, né, a gente entra com o cacau. Porque tá parecendo com o Zé Inocêncio, né? Eu já ia dizer, porque a novela disseminou muito isso, né? Essa questão de você plantar não só uma cultura, né? Várias culturas ao mesmo tempo, para que elas possam uma ajudar a outra ali, né? Leigamente falando. Não, mas é mais ou menos isso, né, Rodrigo? É exatamente isso. Essa é a ideia, você produzir mais numa menor área. Ninguém quer mais ficar abrindo área para produzir mais. Sim. Você compartilha ali de água, a terra ali você não precisa abrir mais área, né? Como eu falei, a adubação você consegue compartilhar, ajudar a sua mão de obra, ajuda a polinização, você ajuda financeiramente o produtor, uma vez que uma está produzindo, a outra está na intersafra. Controle de pragas, controle de barragem de vento. Não, tá assim, infinitos os benefícios de um consórcio. Lógico que eles têm que ser compatíveis, né? Existe uma barreira dentro do mercado agro que os bancos ainda não veem esse consórcio para linhas de crédito. Mas há um trabalho junto com o Ecossistema Local de Inovação para a gente quebrar isso e a gente ter acesso a crédito de uma forma melhor na implementação de culturas, né? Perenes, por exemplo, açaí e cacau. Então o cacau ele veio numa conversa, a gente foi visitar uma fazenda de coco com cacau, e o cara estava super satisfeito. O cacau hoje é uma commodity, né? Preço em bolsa de Nova York. A ideia é que a gente produza cacau não para fazer chocolate, e sim para vender para as indústrias contratos futuros, né? O cacau está num preço histórico. A África, grandes problemas de doença climática, que é um grande produtor de cacau global, né? Da fornecedor de amêndoas de cacau. Mais de 60% da produção de cacau global vem da África. A África vem enfrentando esse problema e o preço do cacau disparou. A gente não vê no médio prazo o cacau voltando para patamares que era antigamente. E a gente viu que os clones, né, as variedades novas do cacau, elas saíram um pouco do tradicional, que é produzir na floresta, né, que a gente chama na cabruca, que é debaixo da floresta, e o cacau ser a pleno sol. Então hoje você tem plantações de cacau a sol pleno, né? E você também tem no consórcio, que lógico, como uma floresta, mas por exemplo, numa lavoura de açaí, você tem menos luz, mas ele tem uma boa produtividade. O grande desafio do cacau em nossa região de Touros, né, e Pureza ali, é o vento. Sim. Realmente ele é muito sensível ao vento. Sim. Ele quebra a folha, né? A folha dele parece uma elipse assim. E ela é muito frágil, então quando o vento bate nessas folhas, essas folhas elas quebram. E aí você desfolha e aí você não consegue Você faz um sistema protetivo? Isso. Então assim, ela dentro do açaí, a gente viu que ela responde bem. O que fica nas bordaduras ainda sofre um pouco. Então a gente coloca uns quebra-ventos, aí pode ser um eucalipto, pode ser um capiaçu, né? Enfim, algum quebra-vento que segure esse vento, mas assim, dentro da lavoura você já vê plantas sem problemas de folhas quebradas, vamos dizer assim, né? Então essa solução é o melhor arranjo que a gente viu, é colocar o cacau dentro do açaí, porque a gente consegue fazer o consórcio dessa agricultura produzindo bem. O primeiro teste que a gente fez com o cacau foi bom, assim, foi satisfatório, porque a gente queria analisar, a gente só se bateu com o vento, que de repente é um problema na nossa região. Né? Não é à toa que algumas áreas nossas estavam prometidas para a energia eólica, né? Então, assim, é uma área de muito vento. Né? Mas, tirando isso, é um mercado gigantesco também. A ideia é escoar esse cacau para a Bahia, né? Para as grandes indústrias fazerem o beneficiamento. Que bacana, Rodrigo, né? Que diferencial. O terreno ali, o solo de Pureza ali, ele é bem propício, é um solo rico, né? Tem uma irrigação boa, né? Tem. A gente tem um solo. É um solo arenoso. O rio Macharanguape, eu tô mais para cá, né? Tô mais ali já chegando para Touros. Macharanguape tá mais lá de Ceará Mirim. Tô mais lá em cima, né? É um solo arenoso, é um solo bom de se trabalhar. Pouca matéria orgânica, mas enfim, é um solo bom de se trabalhar. Agora a gente tem uma grande vantagem, muita água no subsolo. Né? Então isso, por exemplo, a palmeira é excelente. Você tem muito sol, né? E você tem muita água no pé dela. Então
Você tem Eucalipto também, né? Aí o eucalipto... Você tem eucalipto lá também? Aí a gente está agora em 2025, né? A gente vai O eucalipto puxa água, né? E o que dizem, né? Na verdade, quando você chega na plantação de eucalipto, você vê até plantas verdes ao redor do eucalipto. Né? E mais longe do eucalipto está seco. É como se aquela planta estivesse pegando a água do eucalipto. Mas, enfim, ao lado de uma propriedade nossa, existe um grande produtor de eucalipto, que ele faz o beneficiamento desse eucalipto. Acredito que é o único que faz no Rio Grande do Norte. O nome da fazenda dele é Fazenda Futuro Verde. Então, esse cara, ele sofre com falta de matéria-prima, porque o que ele tem também não consegue cumprir os contratos dele. Então, numa conversa, a gente tinha uma área relativamente grande, que a gente não sabia mais o que fazer. A gente chegou à conclusão que a gente é vizinho da Futuro Verde, né? Porque a gente não planta eucalipto e fornece para ele. Aí foi quando surgiu a ideia de a gente conversar com ele. Pode produzir que eu compro tudo. Inclusive, eu trago eucalipto da Bahia em carretas para tratar aqui em Pureza. Nossa. Então, a gente, em 2025, a gente entra com 80 hectares de eucalipto e para 2026 mais 70. Então, a gente vai fechar uma área de 150 hectares para fornecer exclusivamente para esse cara. Essa fazenda dele, ele fornece grande parte para a construção civil, né? E a outra parte mais para estaca, mourão, mas é um mercado também gigantesco. A gente não vai ter o eucalipto como uma coisa principal do nosso negócio, mas é mais um negócio dentro do negócio. Né? Para chegar àquela altura do eucalipto, demora muito? Até você ter ponto de vender? Vamos lá. Você tem vários mercados. Então, vamos pegar o mercado da construção civil, Par de Caibro, por exemplo. Então, você tem variedades que com 4 anos você dá um corte. Então, você vai ter um diâmetro lá que para a construção civil é satisfatório. E aí, ele rebrota. Então, você consegue, às vezes, dar 3 cortes numa variedade dessa com 4 anos. Então, você dá um corte com 4, no 8º ano e no 12º ano dessa planta. Você tem outras variedades que você já dá um corte com 6 anos, que é a parte de mourão, né, a parte de estacas. Então, assim, o corte vai depender do que o mercado quer. A gente vai plantar mais para construção civil e a parte de estaca e mourão, que é mais ou menos ali entre 4 e 7 anos os cortes. Né? Agora, se o mercado aquecer, eu preciso de madeira, a gente vai e corta do jeito que está. E não vai deixar eucalipto por 10, 12, ficar aquela tora de eucalipto. Só você aproveita os mourões, os troncos ou as folhas para chá, para medicinal? Não, como um negócio dessa fazenda, não. Pode até ser em plantações menores, mas em grande escala, não. Realmente é só a madeira mesmo. E a madeira tem várias, tem que estar reta, não pode estar rachada. Então tem várias, tem que ter uma densidade boa. Né? Então, são variedades. Agora, sim, você tem clones que são específico para a nossa região. Então, ele é menos exigente em água. A gente tem uma região que não chove muito, a gente está numa zona ali de 800 milímetros de água ano, né? Então, em regiões mais chuvosas, você entra com outros clones. É uma variedade específica, né? Isso, a gente está trazendo do Piauí, essa variedade, e uma parte da Bahia também. E aí, Elton, aproveito para perguntar para você, a gente já conversou sobre essas culturas que o Rodrigo já está ali, né, em fase de produção, mas existem outras também que a gente considera exóticas que estão chegando aqui no nosso Rio Grande do Norte. Eu penso, não sei se é considerado exótico, mas, por exemplo, pensar em café, uva, né? A uva está sendo produzida também aqui no nosso estado, a gente pensa, não, uva é coisa do Rio Grande do Sul, né, mas está sendo produzida aqui. É também considerado uma cultura exótica? E quais outras teriam que a gente nem faz ideia que são produzidas aqui no nosso estado? Culturas que ganharam destaque aí nos últimos anos, como a própria uva lá de Apodi, né? O pitaia também deu uma consolidada em algumas regiões. Sim. E aí a gente tem também o café, já foi pauta aqui de outros papos com a Edvan, né, Edvan? E, como eu falei antes, Andresa, o nosso intuito é justamente poder apresentar como oportunidade de negócio ao empresário, ao produtor rural, a fim de que, de fato, a gente tenha aí, diante do que as instituições oferecem de atendimento técnico, condições para viabilizar isso. Né? Rodrigo falou de crédito, falou de questões burocráticas, de ordem mesmo, de operação de negócio. Só que antes de tudo isso, ele falou muito bem há pouco, material genético compatível ao nosso solo, ao perfil da região. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui de uma cultura também que está muito aquecida no mercado nacional e internacional, que é o café, a gente traz numa perspectiva também
de poder apresentar isso como também uma outra possibilidade de regeneração de solo, de captura de carbono, de consórcio com outras culturas. E o desafio também parte do processo em que essas atividades que são maiores, elas exigem um tempo de retorno, um tempo de maturação do processo, né, Rodrigo? Que requer uma estrutura financeira desse empresário, para que ele consiga esperar até que o negócio monetize, né? Porque até lá é investimento, é dedicação. E quando a gente, como eu falei, olha para o nível de maturidade, o perfil de maturação aí desse produtor, desse empresário, o nosso papel é justamente oferecer planejamento, acompanhamento e recomendação que seja assertiva, porque, como eu falei, é uma grande fábrica a céu aberto e qualquer manejo inadequado, qualquer recomendação equivocada ou não cumprimento das recomendações devidas pode colocar tudo a perder. Então isso envolve não só a cabeça do empresário, mas também a mente, a formação dos encarregados, a mão de obra disponível de uma região. A gente passa também para outras esferas, quando, por exemplo, municípios que disponibilizam tratores para corte de terra não fazem os protocolos de higienização daquelas lâminas, então leva praga, leva danos de uma propriedade para outra. Então é todo um ambiente que é muito arriscado, de fato, você jogar nele. E aí, assim, conhecimento nunca é demais, né? Rodrigo está aqui testemunhando isso, conhece bem, está estudando. E o nosso desafio agora é encontrar agrônomos profissionais, né, Rodrigo, que estudem, né, entendam do negócio, não apenas do manejo, mas entendam do mercado para que, de fato, a gente consiga fazer, sabe, um encadeamento produtivo aí. Para que as regiões elas pensem o olhar não apenas de um único produtor, mas que de fato se há alguém se destacando e já traçando aí o caminho das pedras, protagonizando, abrindo portas para os menores, para o entorno, esse olhar do desenvolvimento territorial vai fazer toda a diferença para a cultura do açaí, do café, do cacau, de tantas seja outras, ela qual for, né? Que a gente de fato consiga trazer essa perspectiva para o Estado como uma oportunidade. Existem culturas que já de fato são mais comuns, características nossas, né, na parte da fruticultura irrigada, na retomada, por exemplo, do algodão no Seridó e tantas outras atividades, produção de queijo, produção de leite, carne. E aí agora a gente traz aqui, né, uma temática onde de fato para a gente é muito novidade, mas para outras regiões que estão economicamente mais pujantes no ambiente do agronegócio, isso não é mais tão novidade, né? Falar de outras tecnologias, de agricultura de precisão, de uso de drones, grandes máquinas. Então nós somos de fato, estamos em um ambiente pequeno, mas é muito gigante em todo o seu potencial, em toda a capacidade produtiva. E é isso que a gente precisa destravar, né? As instituições de fomento, os bancos, enfim, todo esse ecossistema. Por isso que quando a gente fala de ecossistema, é muita gente envolvida e a gente está justamente fazendo essa ativação para que a coisa aconteça da maneira sustentável e responsável, porque o que está acontecendo aí no mundo exige de nós um comportamento diferente. E existe um extremismo que é justamente colocar o empresário, o produtor rural numa condição de vilão. E se a gente entender que no final das contas quem empreende na verdade são grandes heróis na história do desenvolvimento econômico e social, a gente está produzindo alimento, está produzindo mão de obra empregada ali, enfim, negócios, famílias sendo sustentadas, né? Então o nosso esforço é isso, é conscientizar, fazer com que de fato cada ator desse ambiente ele consiga de fato assumir um compromisso responsável e sustentável, entendendo que a gente está contribuindo para essa melhoria, ou pelo menos para a manutenção, para a preservação dos recursos naturais e colocar isso de uma forma sustentável mesmo. Sim, que é a grande bandeira, né, do nosso mundo como um todo hoje em dia. Um abraço para o meu amigo Aredes, que está na escuta do nosso programa aí pelas ruas de Natal. Valeu, Aredes. Maravilha. E aí, Elton, além de buscar o Rodrigo, para já, né, pegar um pouquinho da expertise dele, né, desse empresário que ele vem se tornando, está ali no topo hoje da produção ali do açaí e de tudo mais, dessas culturas exóticas, o Sebrae está de portas abertas para receber quem ouviu a nossa conversa aqui agora e se interessou, né, de repente começar ali, né, sei lá, plantar alguma coisa, né, se voltar aí para essas culturas exóticas, que é super possível aqui no nosso estado. Isso. Se a gente parte de um pressuposto de que para você ser um profissional você tem que se formar, né, estudar para ter um diploma que ele vai lhe reconhecer como especialista em algum assunto, para empreender eu entendo que é o mesmo caminho também. Você tem que estudar, entender de negócio, porque não é meramente meter a mão ao arado ali, abrir terra, lançar as sementes, esperar, né, a germinação, a frutificação, mas de fato é você entender de todas as externalidades, né, todas as variáveis internas e externas do ambiente,
para que de fato você entenda qual é o seu perfil, Sim. o perfil do investidor, o perfil Rodrigo começou com de açaí já, negócio. Rodrigo? Ou já teve outra cultura? Não, eu comecei com coco. Sim. E aí o açaí surgiu no meio. Sim. Já era produtor de coco quando entrou o açaí. Maravilha. E aí, entendendo disso, né, Uhum. quais são culturas compatíveis com o meu território, o meu estilo. Tem gente que é mais agoniado, não quer ter paciência para esperar 5 anos de maturação, né? Vai ter que ter, né? De uma cultura, ele quer um giro, ele quer culturas mais rasteiras ali, mais rápidas de retorno. E o Sebrae pode ajudar, né? Quem deseja dar esses primeiros passos com formação para gerenciar o negócio, com precificação, planejamento da atividade mesmo, e agora também com esse atendimento de consultoria para o agronegócio. Maravilha. Então, de fato, é colocar aqui um profissional que pode adotar a sua propriedade e mensalmente desenvolver ali, aplicar as recomendações, analisar indicadores gerenciais e ajudar. Porque o grande protagonista, quem tem que fazer o dever de casa é o produtor mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Meninos, quero agradecê-los. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Muito obrigada, Elton. Prazer tê-los conosco hoje pra gente descobrir um pouco mais de tudo isso. Eu acho que é muito isso, assim, né? Entender um pouco mais dessas culturas que a gente nunca imagina, assim. Eu, pelo menos, nunca imaginei. Já pensou? Açaí? Eu sou paraense. Então, conheço aí da questão do açaí, né? Lá é a cultura, assim, né? É diário do paraense, né, o açaí. Então, ter açaí aqui no Rio Grande do Norte, para mim, é uma surpresa, e é uma surpresa muito boa, né, e que cresça cada vez mais, né, que a gente possa ter ali o açaí de qualidade, como a gente vê em outros estados aqui, né, do nosso país. Muito obrigada. O açaí já sai pronto de lá? A gente tem a indústria, né, isso com uma grande parte para São Paulo, e a outra a gente faz um sorvete, que a gente vende através de um... Acho que tem um açaizinho pra gente. Olha aí. Eu acho que a pergunta que não quer calar, para quem valoriza bem o produto da terra, é como adquirir, André. Acho que vale a pena, Rodrigo, dizer como é que a gente como faz? consumir o açaí potiguar. Rodrigo. A gente tem um perfil no Instagram, Zoom Açaí, é Zoom, Z-U-M-M-M, Açaí. Vou seguir agora. Lá tem o link que vai para um telefone. Esse telefone a gente faz os contratos, né, com as indústrias e faz uma parte do delivery do nosso sorvete através daquele canal lá. Que coisa boa. Pois aí, a gente tá aqui, Edivan Martins, então já tá na expectativa aqui de provar o açaí. Vai gostar. Eu imagino, viu, Rodrigo? Sucesso aí cada vez mais, viu? Volte aqui conosco para trazer mais perspectivas, para trazer essa questão internacional, né, que você tá, né, com os primeiros passos ali para tudo isso, e a gente só quer ver o nosso Rio Grande do Norte crescer cada vez mais, né? Então, muito obrigado. E mais uma vez, Elton, por estar conosco também aqui. Obrigada, meninos. Eu que agradeço, sempre disponível. Maravilha. Gente, conversamos aqui com o gestor da área de culturas exóticas do Sebrae RN, o Elton Alves, e também